A Páscoa é um evento judaico que celebra a saída deles de um cativeiro de mais de 400 anos do Egito. E como Jesus é judeu, ele também celebrava a Páscoa. E nessa celebração, a mesa judaica da Páscoa tinha muitos elementos: cordeiro, pão sem fermento, ervas amargas. A história mostra que tinha sal também para representar lágrimas. Tinha vinho para simbolizar a alegria. E Jesus pega dois elementos dessa ceia e usa para de agora em diante ser a ceia, a mesa dele, a ceia do Senhor, a ceia de Jesus. Ela é Páscoa, porque foi no período da Páscoa que Jesus passou por todo o sofrimento e até a ressurreição. Por isso, hoje nós olhamos para esse evento que é o mais importante do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. O maior legado da Páscoa é a ressurreição. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Não, diga aleluia. A morte e o sacrifício de Jesus, irmãos, ele trouxe a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sentido todo o sofrimento dele. Jesus ressuscitou e por isso a ressurreição traz a esperança. A esperança trazida pela ressurreição, ela é como o nosso combustível para viver. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 13, 13, assim, 1 Coríntios 13, 13. Assim permaneça agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. O tripé que sustenta o cristianismo é o amor, fé e esperança. Eles são ingredientes imprescindíveis da nossa caminhada. E a ressurreição fala de esperança. Aleluia! A ressurreição fala de esperança. E eu quero ler com você Lucas 24, do 13 ao 33. É um lugar chamado Emaús. Ele ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. E ele é ambientizado nesse período da morte de Jesus. Diz o texto que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos
E esses disseram que ele está vivo. Aleluia. Se você olhar para João 20, ele vai dizer isso. De como aconteceu. Então esses discípulos estavam com Jesus. Esse texto aqui, irmãos, ele é pertinente porque a decepção, a desilusão, alguma circunstância difícil da vida pode trazer essa tristeza ao ponto de eles não reconhecerem que era Jesus. E eles não eram só seguidores de Jesus, eles estavam perto dos apóstolos. Mas, irmãos, a tristeza, a falta de esperança cegou aquelas pessoas. Diga misericórdia. Não reconheceram Jesus. E eu costumo dizer assim, irmãos, se a tristeza está lá naquela ponte, naquela parte, como uma semente, a morte está no outro lado. Tristeza é a raiz de muita morte. As mortes emocionais, a depressão, que é uma tristeza incontrolada e aí tem várias razões para ela vir. O desânimo, as doenças emocionais, a base delas, muita desesperança, falta de esperança. Esses homens são um relato disso. Caminhando de uma maneira triste, e Jesus entrou no meio deles, e eles nem sequer perceberam que era Jesus. Só que o texto diz que o dia ia findando, a noite chegou, e eles convidaram Jesus para ficar, para pousar, para dormir. E eles foram para a mesa comer, e quando Jesus pegou o pão, quando eu chegar lá no céu, eu vou saber o que partir de pão era esse. Que particularidade era essa que Jesus tinha? Que quando partiu o pão, eu imagino ele começou a dar graças, diz o texto. E os olhos deles se abriram. E eles começaram a dizer, não era por isso que esquentava o nosso coração quando a gente caminhava? E Jesus desapareceu. E eles voltaram correndo para Jerusalém. Faltou esperança para aqueles homens. E olha aqui para mim. Essa esperança pode faltar em algum dia das nossas vidas. Mas a certeza da ressurreição, ela precisa ser o gerador de esperança dentro de nós. Amém? Quando você for em Jerusalém, amém? Se você quiser ir comigo, nós vamos esse ano. Que dia nós saímos daqui? 23 de outubro, 13 dias. Vamos para o Egito, Israel e Roma. Irmãos, no pretenso lugar que a gente acha que era o túmulo de Jesus, está escrito lá, ele não está aqui. Diga comigo, ele não está aqui. Aquele é um lugar de evangelização. Israel não é livre, mas aquele lugar tem missionários que falam todas as línguas do mundo, e entre elas português, óbvio. E todos os grupos que chegam, é um lugar muito bonito para a gente celebrar ceia. Uma pessoa vem testemunhar que ele não está naquele lugar, mas ele está vivo dentro deles. Missionários que estão lá exclusivamente para testemunhar que ele não está lá, mas vive dentro deles. Então, eu quero desafiar você. Olha o que a Bíblia diz. Em João 20, 19 em diante. Outro grupo triste. João 20, do 19 em diante. Diz que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. Meu Deus. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado,
Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Você pode dizer amém? Irmãos, os 11, Judas já não estava? Estavam com medo também. E o texto diz que eles alegraram quando viram o Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, Efésios, as cartas que foram escritas na prisão, e Tessalonicenses, eles alegravam no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, a alegria é aliada à esperança. Aleluia? E a esperança, irmãos, eu e você conhecemos. No nome de Jesus, a ressurreição que a gente lembra nesse dia, ela trouxe esperança a nós. Toque em quem está ao seu lado e diga: minha irmã, Jesus ressuscitou. Diga aí: Jesus ressuscitou. Olha para o outro lado. Ele ressuscitou. Seja cheio de esperança. Aleluia. Diga aí para o Caleb, pastora Vera: Caleb, Jesus ressuscitou. Aleluia. Irmãos, olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, do 19 em diante. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa esperança precisa ser para a vida, mas também precisa ser para um futuro. Amém? Impressionante, eu esqueci de dizer, que quando Jesus, no meio daquele povo medroso, ele diz: ó, como eu fui enviado, eu envio vocês. Como eu obedeci o Pai, como Ele me enviou, eu estou enviando vocês. Mesmo diante da circunstância de medo, Jesus continua acreditando na missão de cada um deles. Olha o que o versículo 20 diz. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. 23. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Ele começa a descrever que a ressurreição de Jesus na terra é a garantia de que um dia nós vamos ressuscitar para viver uma nova realidade. E no versículo 57 e o 58 desse mesmo capítulo, diz assim, mulheres, leiam comigo: mas graças a Deus. Vamos ler de novo? Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória aqui, irmãos, é sobre a vida. Amém? A vitória que Jesus teve para aquilo que nem ninguém pode ter, que é a morte. A morte foi o último inimigo dele, vencido. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele trouxe a chave do inferno e da morte. Entregou a chave para a igreja. A igreja retira as pessoas do inferno. Os irmãos sabem que ninguém vai para o inferno? Ninguém. Todo mundo já está lá. Jesus faz é tirar de lá, viu? Não precisa dizer, aceite Jesus para ir no inferno. Não, não precisa aceitar não. Todo mundo já nasceu pecador. Está lá. Agora, em Jesus, Ele tem a chave, abre e tira. E Ele entregou essa chave para a igreja. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Homem, leia comigo 58. Vamos lá?
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você pode dizer amém? Irmãos, a convicção da ressurreição, da certeza de quase 500 pessoas que conviveram com Jesus, também traz a certeza de que um dia nós vamos ressuscitar. Aleluia? Um dia nós vamos ressuscitar. Irmãos, e a sociedade, o mundo, a tendência do mundo é só para cá, só para o dia de hoje. E nós não vamos estar no que o texto diz, nós não vamos fazer parte daqueles que vivem esperando em Deus somente para essa vida. Não é fácil. A Bíblia diz que o céu é completamente diferente do que vivemos. No céu nós vamos comer sem engordar. Olha que coisa boa. Eu tive uma ovelha pernambucana. Os pernambucanos chamam mãe de manhinha, né? Manhinha, pai. Os meus filhos também chamavam. E ela disse, manhinha, pergunta para o pastor Donato se lá no céu vai ter comida. Ô manhinha, porque se não tiver, não quero ir para lá não. E eu digo, diga para ela que tem muita comida. Lá tem bolo de rolo, lá tem cartola, lá tem cuscuz com calabresa, lá tem tapioca, lá tem açaí, irmãos. Oh. Diga comigo, o céu é totalmente indescritível. Mas a coisa principal, irmão, é que Jesus vai estar lá. Mas o texto diz assim, sede firmes, abundantes, dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, uma pessoa recebeu Jesus como seu Salvador, pode ser como aquele ladrão da cruz, antes da hora, pertinho da hora de morrer, vai para o céu. Mas a Bíblia faz diferença entre o céu e entre o galardão dos que vão para o céu. Tem gente que vai morar no céu, não sei como é as casas do céu, mas irmãos, as obras não salvam, mas elas geram o nosso galardão. Ok? Caba preguiçoso que não trabalhou para Jesus, se Jesus morar lá no centro, em Brasília, ele vai morar lá no Rio Grande do Sul. A Bíblia diz assim, tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava preso e foste me ver. Entrai-vos no reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há algo, o galardão é a certeza de que nosso Deus é justo. Então, cuide em trabalhar, porque lá no céu nós vamos escolher o que fizemos para Ele. Amém? A principal tarefa nossa é levar pessoas a Ele. É fazer o bem. É levar pessoas a conhecer Jesus como Salvador. Mas também tudo que glorifica a Deus. A ressurreição, irmãos, é a certeza de que nós não estamos dando burro em vão, no vento. Que não estamos trabalhando em vão. A ressurreição é a garantia de que tem uns céus, uma realidade nova, como diz Apocalipse, um novo céu e a nova terra para onde nós vamos. E não tenha medo quando chega a hora da passagem. Aliás, a gente fala de hora, e deixa de dizer aqui, tire o conceito de que todo mundo que morre é Deus que leva. Quisera nós que todo mundo que morre fosse Deus. Não, irmãos. Deus, os dele, ele tem os dias contados, mas Deus não determinou a morte de ninguém. Você já vê alguém dizendo, pastor, eu tenho medo de andar de avião, porque se for o dia da morte de alguém que está andando de avião, aí vai cair. Não, irmãos, escute. Deus não determinou. Agora Deus sabe o dia que a gente vai morrer, sabe. Mas saber não é determinar.
em nome de Jesus. Os mais velhos que estão aqui, gente que nasceu no sertão do Piauí, como eu nasci, do Maranhão, do Ceará, onde não tinha médicos. Até 50 anos atrás, uma mulher grávida se dizia que ela estava com o pé na cova, porque ela podia morrer. Deus queria que aquela mulher morresse? De jeito nenhum. Os mais novos não sabem, mas nós mais velhos, quem é bom de internet, quem é auxiliar meu aqui? Vamos achar aí, quando o cinto de segurança virou obrigatório no Brasil, e tem uma estatística de quantas pessoas deixou de morrer naquele ano. Os mais velhos, lembra aí? Os dinossauros aqui? Lembra? A cultura do governo para botar o cinto. Irmãos, todo mundo que batia e voava e quebrava o pescoço, era Deus? Não, irmão. Então olha aqui para mim. Saber Deus sabe. Por que Deus não fez um milagre? É outra conversa. Mas não é Ele que determinou que pessoas estivessem morrendo como estão morrendo. Deus é bom em todo tempo e Ele quer o melhor para nós. Amém? Então foi Deus que quis. Aliás, 1997. Vamos ver quantas pessoas deixaram de morrer. Vamos lá. Irmãos, já que eu estou falando desse assunto, em Pernambuco tem muitas feiras. É uma cultura. Não é só Caruaru, todas. E às vezes tem sexta, quinta, mas no geral é sexta, sábado e domingo. Eu fui pastor numa cidade que se não comprasse tomate, pepino, verdura no final de semana, não comprava mais. Porque não tinha, só no outro final de semana. Hoje já mudou. E uma pessoa de uma cidade, ele tinha um filho de 6 anos, vou mudar o nome do menino, botar João, muito amigo do pai, porque o pai trabalhava sexta, sábado e domingo, segunda, terça, quarta estava em casa, vez quinta ele ia, uma convivência muito boa. Vindo de uma das cidades que passava por serra, bebeu água que passarinho não bebe. De noite, virou o carro e morreu. Aquele garoto chorava muito. E alguém, tentando consolar o garoto, disse assim para ele: Joãozinho, não chore não, meu filho. Foi papai do céu que levou seu pai. O Joãozinho sabia que Deus morava no céu. O Joãozinho ia para o meio do terreiro e dizia: Deus, Pelada, Deus, tu matou meu pai. Xingava Deus de tudo quanto é de nome, chamava todo mundo, chamaram o padre, num dia tinha psicólogo na cidade. E aí resolveram chamar a gente. Foi eu e uma moça. Mas nos ajude, irmãos. Meu filho está xingando Deus. E o que é? Porque o pai dele morreu. E o que é que disseram para o João? Não, as pessoas dizem para ele se conformar que foi Deus. Eu digo, não, irmão, pois o Joãozinho está certo. Estão dizendo que Deus matou o pai dele, no mínimo ele é filho de uma égua. Desculpa. Xingo. O menino está certo. Ela abriu o olho assim. Eu digo, vocês precisam falar a verdade. E também não pode falar a verdade, porque vai decepcionar o menino com o pai, quando dissesse que o pai que bebeu. Diga para ele, meu filho, aconteceu algum problema no carro, seu pai deve ter dado sono, mas não Deus. Não foi Deus que matou. Chamaram o Joãozinho e nós fomos conversar com o Joãozinho. Meu filho, mas a tia que disse que papai do céu levou meu pai. A avó que disse que papai do céu matou. Eu digo, não, sua avó. Não tinha como dizer. Não, ela falou, mas nós estamos aqui para dizer, papai do céu não matou seu pai. Quem foi? Meu filho, pode ter sido um problema no carro, um sono. Seu pai vinha à noite, mas alguém disse que ele tinha bebido antes de sair. Não sei como ficou, mas a família não nos procurou. Olha aqui, irmãos.
A razão pelo que Deus não faz o milagre é outra razão. Mas não é Deus que é o responsável por todo mundo que morre. Estamos acertados? Vá viver e viver de uma maneira responsável, buscando Deus, porque Deus quer trazer vida a todos nós. Aleluia? Se você tivesse tanta certeza que só morre num dia, por que você tomava remédio? Por que você ia para o hospital gastar dinheiro? Você só morre no dia. Você vigia, rapaz, vamos viver. E dizer, Deus, eu quero todos os anos que o Senhor tem para mim. Amém? Volta para cá. Diga comigo, ele ressuscitou. E eu vou ter esperança. Aleluia? Em nome de Jesus, irmãos. Esperança para essa vida e na eternidade. Um exemplo de outra pernambucana, ovelha minha. Não vou citar o nome, está filmando. E essa mulher pegou uma doença e era um câncer e foi acompanhando e já cheirava mal onde era o câncer. Uma mulher crente, cantava no coral da igreja. E a gente ia visitar, ela dizia, pastor, todo mundo lê o Salmo 23, canta aquela canção, aquele hino. E um dia o Senhor me disse para mim, a irmã fulana está com medo de fazer a passagem. Ela não está crendo que Jesus está esperando por ela. Pedi à família para sair, porque não é fácil falar de morte. Diz, minha irmã, eu e a pastora Jesus, irmã, não tenha medo. Jesus está lhe aguardando do outro lado. A senhora viveu para ele, sua vida está na mão dele, não tenha medo. Orei por a irmã, nós oramos. Quando eu cheguei na minha casa, antes de 1 hora, o telefone tocou, aquela irmã descansou. Então olha aqui para mim, diga comigo, eu tenho esperança para essa vida e para a eternidade. Aleluia? Diga comigo, eu espero nele para essa vida e para a eternidade. A nossa fé, irmãos, é que tem uma realidade, uma morte eterna ou uma vida eterna. E essa vida eterna com ele. Essa morte física nós vamos passar, independente da idade com que a gente morre, de que doença a gente morre. Isso não importa. Importa se a gente morre com Jesus ou sem Jesus. Não, depois da morte não tem missa, não tem culto, não tem pastor, não tem padre, não tem reza, não tem oração que altere seu destino. A passagem a gente compra aqui vivo. E eu lembro muito bem de irmã Isabel Dora, quando fomos fazer o aniversário dela de 100 anos, lá em Esperantina, veio deputado estadual, prefeitos, todo mundo, uma festa grande. Ela era mulher crente, evangelista nata. Uma vez eu a trouxe para fazer um exame de vista aqui, e na volta eu passei por Agostinópolis, e tinha um rapaz desviado. Tinha muita gente lá, eu posso citar o João. Eu digo, irmã Isabel, era por o João. Irmã Isabel, o João está desviado. Aí ela, é descendente cearense, botou este menino. Falava assim como cearense. Diz, meu filho, eu vou orar por ti, mas deixa eu dizer uma coisa. Meu filho, se tu estiver aqui em Agostinópolis e tu estiver enjoado aqui, meu filho pode ir para Goiânia. Se você não gostar de Goiânia, pode voltar, pode ir para São Paulo. Meu filho pode ir até para o estrangeiro. Ô meu filho, mas o lugar para onde tu vai que é o inferno. Tu nunca vai poder sair de lá. Tu quer voltar para Jesus, o Joãozinho, de joelho. Essa mulher que eu estou falando. Está um deputado falando bonitão e deram o microfone para a irmã Isabel. Ela disse, olhou assim e disse, seu deputado, eu sei que o senhor já deve ter casa na terra, mas eu quero lhe perguntar, o senhor já tem casa no céu? E todo mundo assim preocupado que era para a irmã Isabel não fazer feio. Se o senhor já tem casa no céu, o material de lá a gente manda daqui. É só Jesus que pode construir essa casa. Eu quero dizer para você que confiado nele, nós vamos estar lá no céu. Uma realidade completamente diferente, porque ele ressuscitou na terra para trazer a convicção de uma vida eterna. No nome de Jesus, eu quero que você compreenda, levitas, no nome de Jesus, nessa convicção e nessa certeza, esse Jesus
está vivo. Eu já falei com ele hoje mais de uma vez. Ele está vivo para mudar seu destino aqui e na eternidade. Você coloca em pé